Bem-vindos a mais um programa Conectar. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Eu quero neste momento convidar você a orar junto comigo. Amado Pai eterno, clamamos ao Senhor agora que nos faça compreender mais uma vez a Tua palavra. Ajuda-nos a entender as Escrituras Sagradas, de forma que possamos viver segundo o Teu coração. O nosso único desejo, Senhor, é nos tornarmos verdadeiros discípulos, seguidores fiéis dos Teus ensinamentos. Ilumina-nos, dá-nos da Tua graça para que possamos entender a verdade que está por trás das letras, em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu quero convidar você para a leitura do texto de Mateus, capítulo 9, verso 14 até o verso 17. Diz a palavra do Senhor: Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto, enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Amém? Os versos 14 e 15, eles são muito interessantes e muito relevantes a nós hoje. Jesus, durante todo o seu ministério, foi implacavelmente perseguido. Ele sempre estava diante um fogo cerrado dos fariseus e doutores da lei. Para cada ato que Jesus praticava, cada milagre, cada fala, sempre havia um questionamento, uma crítica, uma pergunta, uma repreensão por parte dos fariseus e doutores da lei. Jesus era sempre confrontado por estes homens, interrogado por eles, numa tentativa de extrair de Jesus algo que pudesse dar a eles a comprovação de que Jesus não era o Messias, o Cristo enviado de Deus. Os fariseus e os mestres da lei em Israel, eles faziam isto e era esperado, na verdade, que eles o fizessem. Eles eram homens estudiosos da palavra de Deus que tentavam proteger Israel dos falsos messias. A própria Bíblia nos afirma que houveram diversos homens que se diziam Messias, o Salvador. Então, estes mestres das leis, das escrituras sagradas, eles interrogavam estes homens, eles questionavam, eles pressionavam, assim como eles faziam com Jesus, tentando pegá-los em contradição, tentando de alguma forma encontrar algo para provar que eles não eram o Messias. E é o que eles faziam então com a pessoa de Jesus. O grande problema destes fariseus e doutores da lei era que eles se fecharam totalmente para reconhecerem o verdadeiro Messias. Eles estavam tão determinados a provar que as pessoas não eram o Messias, o Cristo, o enviado, o ungido de Deus, de forma que eles não se abriam para perceberem de fato que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, mesmo diante de todos os milagres, mesmo diante de todas as evidências, que Jesus mostrava. Eles não eram capazes de perceber isso, estavam totalmente cegos pelo seu próprio serviço religioso para a nação de Israel.
O interessante deste texto agora é que Jesus não é indagado pelos fariseus, nem pelos mestres da lei. Ele foi indagado pelos discípulos de João. E a indagação desses discípulos, ela é relevante. Veja as palavras deles: mestre, por que nós temos que jejuar e os seus discípulos não? Ora, a pergunta deles revela que eles não conseguiam discernir o tempo em que estavam, o momento em que se encontravam. E a resposta de Jesus é clara. Ele está dizendo: eles não jejuam porque o noivo está presente com eles. O que de fato isso implica para nós hoje? É porque praticamos atos religiosos, atos que são válidos, genuínos na sua prática, mas que se perdem porque não são praticados no tempo correto, na maneira correta. O que eu estou querendo dizer é que, embora o jejuar fosse um ato válido de uma espiritualidade sadia, perdeu-se a validade do jejum naquele momento histórico, porque Jesus estava presente com eles. A resposta de Jesus nos aponta isto. Por que eles deveriam jejuar se o noivo está presente? Não é a hora de jejuar, não é o momento de jejuar, embora o jejum seja uma prática religiosa, válida, uma prática de uma espiritualidade sadia, é verdade, mas que precisa ser experimentado, vivenciado no momento certo. E este é o nosso grande problema. Nós fazemos muitas práticas espirituais válidas e boas, mas sem compreender o momento histórico, o momento de Deus na história. E quando nós fazemos estas práticas religiosas sem compreendermos o momento de Deus na história, muitas vezes o que nós fazemos não tem sentido algum. É como se estivéssemos jejuando enquanto Deus está conosco na festa. Não faz sentido. É hora de festejar, é hora de você se deliciar da presença de Deus. E por que então jejuar neste momento? Sendo que o jejum, ele é uma prática espiritual para nos aproximarmos de Deus, para nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. Mas se Deus está presente com eles fisicamente, acessível a eles, o jejum perde o sentido de ser. E assim também muitas de nossas práticas religiosas. Então, o que acontece é que aquilo que é espiritualmente válido, sadio, acaba se tornando só uma prática religiosa, porque nós não estamos entendendo a história, nós não estamos conectados com Deus no mover do seu Espírito na história. Por isso é muito importante que nós oremos com os corações abertos para entender o tempo de Deus e aquilo que Deus está fazendo na história, para que nós não só estejamos produzindo atos religiosos, nós só estejamos fazendo o que nós vínhamos fazendo há anos, sem entendermos o Deus na história, e achamos que estamos fazendo o correto. Afinal de contas, jejuar é uma prática boa, é uma prática espiritualmente correta e válida. Então, as palavras de Jesus seguintes remetem a esta realidade. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo.
nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Essa palavra de Cristo, ela tem sido muito utilizada nos nossos tempos para contrastar a comunidade da fé, a comunidade viva, movida pelo poder do Espírito Santo, e a instituição religiosa. E dessa forma mostrar que as ações do Espírito e o mover do Espírito na história não consegue ser compreendido, não consegue ser segurado pelas estruturas religiosas, e elas precisam então se moldar, elas precisam se abrir para que o Evangelho possa criar, vamos dizer, tudo aquilo que é necessário para a salvação das novas gerações. Em outras palavras, essas estruturas religiosas, elas precisam ser menos burocráticas, elas precisam ser mais leves, mais ágeis, mais flexíveis, mais espirituais, para comportar o poder do Evangelho de Cristo nos tempos também atuais. Mas o texto, de fato, embora possa ser lido desta forma, ele está falando de pessoas, de indivíduos que não estão com a consciência abertas para receber o vinho novo que Jesus está trazendo. Jesus, ele está sendo questionado aqui, rejeitado, porque as pessoas não conseguiam superar os velhos paradigmas da sua consciência. Você entendeu? Por que eles não jejuam enquanto nós jejuamos? O que eles esperavam é que os apóstolos, os seguidores, os discípulos de Jesus também jejuassem, porque esta era a prática deles. Eles não estavam com a consciência aberta para compreender e receber o novo, uma vez que eles também não tinham sequer a consciência da nova realidade que estavam vivendo. O Emanuel, Deus conosco, estava ali diante dos olhos deles, mas eles ainda queriam continuar praticando a sua religiosidade costumeira, aprendida desde a sua infância. Não estavam conscientes da verdade em que se encontravam e não estavam conscientemente abertos para esta nova realidade. E é claro que quando pessoas não têm a consciência aberta para a realidade do tempo em que vivem, do mover de Deus na história, elas acabam se tornando reprodutoras de uma religiosidade. Elas acabam apenas fazendo o que elas vinham fazendo desde a infância, sem perceber o mover real de Deus na história, porque aprenderam a fazer assim, aprenderam daquela forma, e não conseguem mais ler a história juntamente com o mover do Espírito Santo de Deus. O advento do reino de Deus ressignificava toda a lei de Moisés, mas aqueles homens não conseguiam perceber isso. O reino de Deus exige uma nova consciência que gera um novo homem, que por sua vez gera uma nova comunidade. Nós precisamos ler a Bíblia e ler a história nossa hoje e entender o mover de Deus nessa história. Jejuar é um ato de piedade, assim como tantos outros atos. Ler a Bíblia, orar, dar o dízimo, socorrer aqueles que necessitam. Mas todos estes atos somente fazem sentido quando praticado com a nova consciência do reino de Deus. Quem não sabe explicar suas práticas religiosas e por que as fazem no tempo presente, não tem a luz do reino de Deus, não tem a compreensão por parte do Espírito de Deus do tempo em que vive. Ela só está lendo a Bíblia,
a partir daquilo que já lhe deram do passado. Ela não consegue ler a Bíblia acompanhando a história e o mover de Deus. Ela não está andando conectada com Deus na história. Ainda é pano velho, odre velho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito. Por isso precisamos orar intensamente, para que consigamos discernir o mover de Deus na história e possamos acompanhar este mover. De outra forma, nos tornamos religiosos, praticamos atos religiosos, tão somente. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Amado Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra. Eu oro ao Senhor para que nos ajude, Senhor, a mim, a nossa igreja e a tua igreja em todo o mundo, a podermos discernir o tempo em que estamos vivendo, Senhor. Nos ajude, eu te peço, Pai, a fim de que possamos praticar os atos religiosos não apenas como rituais, mas praticá-los, Deus, com uma espiritualidade conectada ao tempo presente, conectada ao mover do teu Espírito, conectada à tua vontade na história. Ajuda-nos a viver intensamente uma espiritualidade sadia, Senhor. Oramos, Senhor, para que possamos ler a Bíblia e ler a história e compreender o agir do Senhor na história a partir da tua Bíblia, a partir da tua palavra, para que possamos viver conectados com o Senhor. Nos ajude a ser uma igreja relevante nos dias atuais, Senhor. Não nos deixa nos perder na história. Não nos deixe, Senhor, nos tornarmos prisioneiros de nossas próprias práticas religiosas. Não nos deixe, Senhor, nos tornarmos cegos e, sem percebermos, nos distanciarmos da verdade. Não nos deixe, Senhor, precisamos de Ti. Eu careço muito, muito da ação do Teu Espírito, Senhor. E oro para que todos reconheçam também isso, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.